E aí pessoal, beleza? Felipe Altamira aqui falando e hoje vamos comentar essa notícia aí de que o Endrick se casou para tirar, obviamente, de uma notícia concreta algo muito maior para a gente falar sobre relacionamentos e por que existe essa decadência na instituição do casamento hoje em dia, né? O Endrick se casou, provavelmente a contragosto da própria mãe dela, da própria mãe dele, né? Que sempre fazia uma cara feia, né? Em vários frames ali para a namorada dele. Ela mesma chegou a declarar em entrevista lá na Globo, né, na frente do Bial, na frente da plateia, na frente de todo mundo, dizendo que eles são muito novos ainda, claramente demonstrando ali um posicionamento de que é contra que aquele casamento ali aconteça, né? E pessoal, é sempre o mesmo padrão, né? Quando a gente tá falando de jogador de futebol, até isso vira meme, né? O pessoal dizendo que vem do pacote junto com a CBF, e a CBF concede a loira CBF para o jogador em ascensão adquirir esse pacote e se casar com uma, né? E é inevitável a gente não chegar a essa conclusão, né? É sempre o mesmo contexto histórico de cada jogador. É um jogador de origem periférica que alça fama de forma meteórica, com um talento extremamente notável, geralmente uma pressão gigantesca da grande mídia, querendo alçar o cara como o novo Neymar, o novo Pelé, o novo Ronaldinho Gaúcho, o novo Ronaldo Fenômeno. O moleque cresce com um hype gigantesco, já é capitalizado por algum time gigantesco da Europa e muito novo tem que lidar com essa fama meteórica e com essa responsabilidade gigantesca. E no meio desse percalço, no meio desse caminho, sempre vem, né, ao seu lado para ele se casar ou para ele namorar exatamente o tipo de mulher que jamais olharia na cara dele, caso ele não fosse jogador de futebol e caso ele não fosse famoso. Se o cara fosse atendente, empacotador de supermercado, jamais ele receberia sequer um olhar assim, de relance de uma mulher desse tipo que provavelmente está com ele, né? E esse tipo de mulher, né, esse tipo de mulher má, né, que utiliza o cara como ferramenta de alpinismo social, como ferramenta de enriquecimento rápido e acelerado, né, é o padrão de todo tipo de jogador de futebol. Tem um Éder Militão, tem um Rodrigo, tem um Gabriel, o Gabriel Jesus. Todos eles sempre passam pela mesma coisa. E, portanto, quando vem o próximo caso, que é o caso do Endrick, todo mundo já fica alerta. Eita, olha a interesseira aí, ei, vai surgir. A gente não tem como provar isso cabalmente, mas geralmente o histórico é sempre o mesmo. Acaba se casando de forma muito rápida, depois vem o divórcio, depois vem a história da pensão, o cara querendo reduzir pensão, a mulher querendo aumentar para viver no luxo. E toda a história a gente já conhece, pessoal. Então você junta aí a decadência do Ocidente, né? A dessacralização da instituição do matrimônio, a separação do casamento com o casamento religioso, como dois mundos completamente separados, e o Estado facilitando, né, sendo como vetor facilitador do divórcio. Então, temos aí cada vez mais as pessoas usando o casamento como ferramenta de vamos brincar de casinha até enjoar um da cara do outro, né? Então o casamento perdeu essa sacralidade, perdeu essa noção, né, de literalmente até que a morte o separe e se tornou muito mais uma questão sinalagmática, ou seja, meramente contratual, meramente jurídico. Está aqui eu do lado, você do outro, né? Dois corpos extremamente estranhos, egoístas, convivendo sob o mesmo teto e vamos ver no que vai dar nessa aventura aqui. E basicamente esse se tornou o casamento. Então você junta essa noção completamente decadente, ocidental, dessacralizada da instituição do casamento, com, né, um mercado futebolístico de meninos que crescem de forma muito mais rápida, né, a fama, atraindo olhares de todo tipo de mulher, inclusive do tipo de mulher que ele não deveria casar, que é o tipo de mulher interesseira, né? E sempre que a gente fala desse caso Endrick, eu sempre vejo muitos comentários desse gênero, comentários, cara, que são extremamente enganosos. Comentários do tipo, ah, nesse daí eu não tenho nada para falar, os dois são interesseiros. Ela tá interessada no dinheiro dele e ele tá interessado na beleza dela. Mas, assim, de jeito nenhum isso é equivalente. Assim, mas não mesmo, cara. A beleza para o homem é um gatilho de atração. Ele genuinamente está apaixonado pela menina. Ou seja, o homem ele realmente vê uma mulher que é atraente aos olhos dele, se apaixona e passa a amar essa mulher depois que a conhece profundamente e tudo mais. Já a mulher, por sua vez, a mulher interesseira, ela realmente consegue fingir que ama uma pessoa, fingir que ama um homem, para utilizá-lo como ferramenta de alpinismo social, para ganhar dinheiro em cima dele, para ganhar fama em cima dele, usar o cara como escada para alpinismo social. Então são coisas completamente diferentes.
Não tente colocar os dois como equivalentes, tá? A beleza feminina é um mecanismo que provoca o gatilho de atração do homem, que por sua vez ele fica apaixonado, fica atraído, conhece ela mais profundamente e passa a amá-la genuinamente, tá? Já a mulher, quando se casa com um cara que ela jamais olharia na cara dele, depois que ele fica famoso, ela realmente consegue simular, né, sentimentos de paixão, sentimentos de amor, para poder utilizar aquele cara para alçar a fama, depois se separar, pegar pensão, enfim, fazer o pé de meia dela, né? Isso realmente acontece, então não coloque os dois casos como equivalentes, porque não é. A gente sabe o que a gente está vendo. Porém, não vamos bater o martelo, é isso exatamente que está acontecendo. Afinal, a gente tem que desejar felicidade, tomara que seja genuíno, tomara que seja verdadeiro. E assim, mas eu só estava querendo usar esse exemplo do Hendrik para fazer uma análise maior e mais aprofundada de como chegamos nesse estado decadente dos relacionamentos de hoje em dia. E isso tem ligação direta com a perda da sacralidade da instituição do matrimônio e a perda de noção completa, né, por parte dessas novas gerações a respeito de um relacionamento sólido, né? O Bauman, eu sei que é puta clichê citar o Bauman, ele fala da realidade líquida justamente por isso, né? É tudo muito rápido, é tudo muito que se adapta, não tem nada sólido, né? É tudo muito bagunçado. Então, essa era, dentro dos relacionamentos com essa nova geração, se traduz exatamente nisso, né? Relacionamentos líquidos, é tudo muito rápido, tudo acaba muito rápido também, não existe profundidade, não existe solidez em absolutamente nada, né? Então, o casamento do Hendrik, ele é um retrato dos relacionamentos de hoje em dia, né? Da perda da sacralidade, né, e da superficialidade dos relacionamentos de hoje em dia. E eu falo Hendrik, e não necessariamente pode ser ele, mas o Hendrik é uma representação simbólica do padrão dos relacionamentos que envolve os jogadores, que tem a ver com superficialidade, que projeta os relacionamentos do Brasil inteiro. Não sei se você entendeu, né? Eu não posso bater na tecla dizendo que o caso do Hendrik é exatamente esse. Mas, como provavelmente tem evidências de que sim, eu só estou utilizando como exemplo para falar da perda da sacralidade dos relacionamentos de hoje em dia, que essa é a tendência do padrão. Porém, pode ser que a gente tenha uma nova geração, né, de novos conservadores, conservadores da geração Z, da geração Y, que vem depois, né, acredito eu, que vão olhar para esse quadro, ficar extremamente preocupados e falar, caramba, eu preciso de uma religião para me apegar. Caramba, isso aqui faz sentido. É por isso que tem muitos novos cristãos, muitos novos católicos, muitos jovens que casam cedo com solidez e não com liquidez, como é o caso dos jogadores, né? Segundo pesquisas do Pew Research, né, ao redor do mundo, está tendo uma nova leva de jovens conservadores que estão rejeitando essa tendência aí. E isso me deixa um pouco feliz. Então pode ser que dentro dessa geração nova maluca, parte dela surja uma resistência contra essa nova onda de liquidez, né? Porque a gente está vivendo as consequências nefastas hoje em dia. A gente já está vivendo. Não é que isso vai ocasionar em consequências nefastas no futuro. Não, as pessoas já estão olhando para o presente. Já é o mundo do pai de pet, já é o mundo do casal infértil, já é o mundo da vida cosmopolita, né, dos centros urbanos, já é o mundo dos apartamentos minúsculos, cativeiros, que você paga R$ 4.000 por mês para morar dentro dele. As pessoas estão olhando para isso e existe uma nova geração que está olhando para isso falando, eu preciso de algo sólido, eu preciso de um relacionamento sólido, de uma família numerosa, eu preciso morar numa casa grande, nem que seja que eu vá morar no interior, morar no campo, em busca de mais qualidade de vida, eu só quero fugir de toda essa loucura, de toda essa liquidez que a gente está vivendo nesse exato momento. É só isso que eu quero. E tem gente que está pensando assim dessa nova geração. Então, se você pensa assim também, comente aqui abaixo, diga o que você achou do vídeo, se você gostou e se você quer mais vídeos como esse aqui, tá? É isso aí, esse é o tema. Espero que tenham gostado. Essa é a minha palavra sobre o que está acontecendo. E é isso, pessoal. Tamo junto e até mais. Tchau, tchau.